E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal, seguindo falando de boas empresas, porém hoje empresas específicas do agronegócio. Pois é, o agro teve um 2024 abaixo, do esperado, mas as expectativas se renovam aí para 2025. Me fala, inclusive, se você está otimista com as ações do agronegócio e quais empresas aí que você tem em carteira nesse setor. E aproveita também, já deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Mas olha só, algumas matérias trazem a informação de que os economistas estão prevendo uma safra recorde para 2025 e que o agro pode ser um dos fatores que podem atenuar a piora econômica, onde eles estimam que 2025 será melhor do que 2024 para o agronegócio, porém inferior a 2023. Enfim, 2024 vocês lembram, foram vários eventos ali que trouxeram desafios para o setor e as empresas ligadas ao setor elas acabam sendo afetadas. E para 2025, se realmente tivermos uma melhora, elas podem também ser beneficiadas. Então olha só, vamos para as empresas. Falando de plantio, que é o começo ali do agro, vamos chamar assim, Para ter agronegócio, para o agro crescer, tem que haver plantio. Então nós temos aqui a Boa Safra, é uma empresa de insumos para o agronegócio, especificamente sementes. E aí a gente pode ver aqui a relação entre a carteira de pedidos da empresa e a receita líquida da empresa, onde geralmente o primeiro semestre a carteira de pedidos ganha força, com os agricultores demandando sementes ali para o plantio. E posteriormente, no segundo semestre é que a empresa colhe os frutos ali da receita. A gente vê um pico de receita maior no final do ano. Então o ano de 2024 foi um ano de atraso no plantio. Então a gente vai ver, por exemplo, olhando para os números aqui dessa empresa, como é que vai ficar a dinâmica quando ela divulgar o quarto trimestre. E no início agora de 2025, quando ela reportar o primeiro trimestre, a gente vai ver a carteira de pedidos, como é que está se comportando, o que pode ser um termômetro para o agro em 2025. Mas geralmente ela entrega bons resultados no segundo semestre, como a gente viu. Então é uma empresa que, se o agro for mesmo bem, for positivo nesse ano, o movimento pode ser sentido talvez do meio do ano para frente, quando o mercado vê principalmente a carteira de pedidos, se vai aumentar. Mas para quem estuda o agronegócio, é uma empresa para ficar de olho, porque não existe agro sem sementes. E com a queda das ações aqui, o valuation volta a chamar a atenção. A empresa negocia com PL baixo, não é empresa cara, que olhando para esse indicador, o preço sobre valor patrimonial está abaixo da média para uma empresa que é caixa líquido, ou seja, o caixa da empresa é maior do que a dívida. E nesses tempos de juros subindo, essas empresas que têm mais dinheiro do que dívida, elas estão, entre aspas, tranquilas. Portanto, como nós estamos falando de agronegócio, é uma empresa em que, se realmente o agro melhorar em 2025, a Boa Safra pode seguir o seu ritmo de crescimento. Até aqui ela vem conseguindo entregar. Receita e o lucro são crescentes, como a gente vê aqui, o mercado sabe dos ciclos da empresa que eu falei há pouco, início do ano, menores lucros, porém carteira de pedidos pode aumentar, o que é bom se o agro for bem, e posteriormente no final do ano a gente tem uma receita maior e consolidando os resultados ela vem entregando crescimento. E aí nesse sentido pode talvez estar barato. Lembrando que ainda não é ação para dividendos, o yield e as estimativas são baixos e também, lembrando que por mais que as notícias quanto ao agronegócio estejam vindo positivas em relação à safra e até mesmo o PIB do agronegócio, que estão prevendo crescimento, quando a gente olha para cotações em bolsa, o que pode prevalecer no mercado é o cenário fiscal do Brasil, pessoal? Enquanto a recuperação, quanto ao cenário fiscal não mudar, quanto essa percepção não mudar, os ativos de renda variável, mesmo empresas com balanço sólido, vão sofrer. E é aí que eu sempre bato aqui na tecla do fundamento, do lucro crescente, do negócio da empresa, da dependência de setores chave, onde nós temos empresas necessárias ao setor, que é o caso aqui da Boa Safra, por exemplo, porque sem semente não tem agronegócio. Mas seguindo, com mais empresas do agro, eu destaco aqui também a Brasil Agro, mais um nome interessante no segmento, muito pelo modelo de negócio que pode se beneficiar do maior plantio, imaginando o clima mais favorável em 2025, que é o que tem sido aguardado, mas também a gente tem aqui para a empresa o negócio imobiliário, que é um negócio diferencial que está junto ao agronegócio aqui para Brasil Agro. Essa tese de investimento em Brasil Agro ela pode até ser óbvia de um ponto, mas acaba sendo também incerta de um outro ponto,
Por quê? Ela tem o portfólio de propriedades, né, onde ela pode ganhar na parte de agricultura, com diversas culturas ainda, principalmente a soja, e aqui nós temos o ponto, né, que é uma certeza, mas também acompanhado de incerteza na tese, porque quem compra mais soja do Brasil é a China. Então, se de um lado a gente pode ter essa demanda impulsionada pela China, né, e até mesmo causando uma melhora de preço, que seria bom, de outro nós temos o governo eleito nos Estados Unidos, né, que se impor tarifas à China, como foi sinalizado, né? E se de fato isso afetar o PIB chinês, isso pode colocar em xeque a tese aqui, a depender, porque no fim das contas o Brasil acaba dependendo da China para crescer também. E os Estados Unidos pode ter influência nesse crescimento a depender de como for a política adotada. Portanto, talvez seja um fator de incerteza para o agro brasileiro, né? Isso falando de soja principalmente, mas o potencial existe. Aqui no lado do portfólio da empresa, ela tem opções, que é o negócio imobiliário, onde ela pode vender propriedades, pode fazer dinheiro com isso, ou ela pode aproveitar esse ciclo de baixa para poder fazer outros movimentos, né? Pode fazer arrendamentos, né? Contratos de arrendamentos mais vantajosos com a baixa das commodities, ou até mesmo fazer aquisições de mais propriedades a preços baixos, a preços atrativos. Tá? Em 2024 a gente teve aí, né, pedidos de recuperação judicial no agronegócio, foi algo aí bastante veiculado durante 2024, né, que até respingou ali em cima da tese de Banco do Brasil, inclusive, né? Então isso acaba meio que forçando alguns produtores a vender as suas terras. E a Brasil Agro ela é candidata a se beneficiar desses movimentos. Ela já tem uma expertise nesse setor imobiliário justamente para vislumbrar essas oportunidades, seja para comprar, seja para vender a bons preços. Portanto, em meio a gatilhos positivos e negativos, não é uma empresa que negocia, por exemplo, caro em bolsa, né? Hoje o PL abaixo de 8 vezes não é caro, o preço sobre valor patrimonial está um pouco abaixo da média, enquanto o endividamento ainda é tranquilo. Ela não é caixa líquido, como a gente viu na empresa anterior e como a gente vai ver em outras empresas. Mas no curto prazo aqui, a dívida para a empresa não é problema, né? E mesmo que começar a ser um problema, a empresa tem patrimônio para cobrir. Isso imaginando ali em último caso, né? Como a gente comentou, da mesma forma que ela pode adquirir propriedades, ela também pode vender terras e fazer dinheiro. Geralmente, quando ela vende terras, ela paga dividendos. E aí as estimativas aqui são para dividendos médios na casa ali dos 7%. É uma empresa que depende de maior plantio e de preços de commodities se recuperando, com demanda subindo. Pode acontecer se o agro melhorar, mas também ela tem o negócio imobiliário que a gente comentou, onde ela tem um portfólio de terras para poder segurar o negócio até surgirem tempos melhores, vamos chamar assim. Portanto, na minha opinião, segue como uma empresa exposta a gatilhos positivos para 2025, tem também os gatilhos negativos, mas faz parte do negócio. Seguimos acompanhando aí Brasil Agro. Nós temos mais empresas. Quando a gente fala de aumento da área cultivada, aumento do plantio, que remete a maior produtividade, a gente lembra da Kepler. E aqui o segmento é a parte de armazenagem, especificamente. Porque se a gente tem uma produção subindo, naturalmente a gente pensa em armazenagem. Então a empresa ela tem a solução para isso. Aqui é uma empresa que talvez não vá ter um hype, mesmo que o agro bata novos recordes, tá? Por quê? A tese aqui de Kepler talvez é mais médio e longo prazo, porque estudos recentes aí apontam que a produção agrícola deve crescer mais de 15% nos próximos 10 anos. E o estudo aponta que isso se dará, né, pelo impulso de novas tecnologias e programas de recuperação agrícola. E isso tem um pouco a ver com a tese de Kepler, porque a empresa não só investe em tecnologias para o agronegócio, né, que demanda por armazenagem, que é o negócio da empresa, mas é um segmento que também demanda por financiamentos. Então aqui também nós temos o lado positivo e negativo da tese, porque no médio e longo prazo a demanda é favorável, dado o aumento de produção que está sendo vislumbrado. E sempre aconteceu isso no Brasil, né? A produção agrícola brasileira sempre cresceu no longo prazo. Porém, hoje, no curto prazo, é a oferta de financiamento que pode ser restrita por causa dos juros altos. Então, a tese de Kepler para 2025 acaba sendo um pouco mais frágil do que as demais, embora, como eu disse, no longo prazo, ela seja um player bem posicionado, uma vez que o déficit de armazenagem existe, é um fato. E é mais uma empresa que também não negocia caro em bolsa. O PL está abaixo de 7 vezes, não é caro, o preço do valor patrimonial está em níveis inferiores aí a 2021 e a empresa tem conseguido segurar boas margens de lucro, ainda acima ali dos 20%. Então, mesmo com as adversidades, os lucros da empresa têm se mantido, o balanço segue forte. Ela, inclusive, já pagou bons dividendos, né, no passado recente, no ciclo de alta das commodities, e agora
as estimativas são aí de dividendos medianos, muito pelo que eu falei, né? No curto prazo, essa dinâmica de juros altos pode pressionar o negócio da empresa, pode pressionar a demanda por investimentos no segmento de armazenagem. E aí a gente precisaria de preço das commodities reagindo, coisa que ainda pode persistir, pode demorar talvez e no curto prazo não aconteça. Mas apesar disso, para quem olha a solidez do balanço, a empresa tem em posição de caixa, né? Ela segue garantida aqui olhando o caixa líquido, né? Mais caixa disponível do que dívida, então o balanço acaba reforçando, né? Ou garantindo que a empresa vai seguir viva no jogo, mesmo que 2025 não seja um grande ano para a empresa. Lembrando que a cotação em bolsa, como eu falei, reflete cenário econômico, tá? E aí não tem nada que a empresa possa fazer. Por isso que você que está estudando a empresa é focar no resultado. O cenário está incerto, mas o resultado, a empresa está entregando? Se está entregando, é seguir na tese. Passando aqui para mais empresas, né, o segmento do agronegócio ele é bastante abrangente, ele não se limita só a commodities agrícolas ou relacionadas à agricultura no sentido de grãos. A gente tem também, por exemplo, os frigoríficos, como a JBS. É um case que eu particularmente não estudo, não entendo a fundo o setor, mas como é uma empresa fortíssima no setor, olhando aqui pelo lado, né, de poder surfar um bom 2025, pensando em agronegócio, eu acho que a tese pode ser também muito fundamentada em Estados Unidos. As receitas da empresa, em maior parte, são dolarizadas, então o dólar subindo é muito bom para a empresa. A gente vê que 51% da receita vem dos Estados Unidos, e aí é o que eu comentei também sobre o governo eleito nos Estados Unidos, né? O mercado repercutiu muito em 2024, né, a questão do protecionismo do governo Trump, que pode prevalecer. Porém, é ruim para a exportação, mas de outro lado, para as empresas brasileiras, por exemplo, que têm a operação lá dentro dos Estados Unidos, a depender pode ser até positivo caso haja uma política restritiva mesmo à entrada de produtos de fora do país, né? Nesse sentido, para quem já está lá dentro dos Estados Unidos, pode ser bom. É algo semelhante ao que eu comentei em vídeos recentes sobre a Gerdau, que também tem operações lá nos Estados Unidos. E em se falando de agronegócio, a JBS, que é a empresa em questão aqui, ela tem operações lá dentro. As ações da empresa até já subiram muito, né, e pode até estar precificando não só essa alta do dólar, mas uma certa blindagem da empresa em relação a isso, além do fato de que a empresa tem também retomado os lucros, né, e é isso que o mercado costuma precificar em bolsa. É uma empresa muito volátil, né, bem cíclica, como a gente pode ver aí no histórico, da mesma forma que aumenta o lucro, vem um ciclo de baixa e esse lucro também cai bastante, tá? Não é uma empresa negociando de graça em bolsa. Os dividendos também são muito oscilantes, não é empresa para esse fim, na minha opinião, mas apesar de tudo, em 2025 o cenário está meio que aberto aí para ela seguir lucrando. Então o agro ele é bem diversificado, né? Pega empresas de forma direta e de forma indireta. Aí nós temos também empresas do setor financeiro, né? Que de certa forma tem exposição ao agronegócio. E aí não tem como a gente não mencionar, por exemplo, o Banco do Brasil e a BB Seguridade. O Banco do Brasil, fomentador do crédito para o agronegócio aqui no Brasil, enquanto a BB Seguridade dando a segurança ali, né, para as lavouras no sentido de eventuais perdas, principalmente por eventos climáticos. Então, enquanto do lado do crédito nós temos um risco por causa dos juros que estão subindo e possíveis inadimplentes aumentando, olhando para o Banco do Brasil, do outro nós temos o agro, que se for melhor mesmo em 2025, como se está projetando, pode demandar mais crédito, resultando em um crescimento de carteira para o Banco do Brasil, o que é positivo para o banco. Já do lado dos seguros, nós temos o possível aumento da área plantada, que a gente comentou, né, que vai demandar mais seguros, e se o clima for favorável, nós teremos menos sinistros, né, o que pode manter a BB Seguridade com índices controlados, né, além da receita de juros aí que vai seguir aumentando com os juros subindo, a empresa consegue ganhar dinheiro com isso também. Aqui, ó, na carteira agro do Banco do Brasil, que está diretamente relacionado com tudo isso que eu acabei de comentar, a gente tem aqui separado por tipo de item financiado. Nós temos aqui, ó, todos os setores do agro, onde o banco tem crédito liberado. A gente tem aí, ó, bovinocultura, com a produção de carne, principalmente, né? É o negócio, inclusive, da JBS, que a gente viu há pouco, além da suinocultura também, né? Da avicultura, é a parte de proteína animal.
além de vários outros, né? A gente tem aqui a parte máquinas e implementos e armazenagem também, que pega ali o negócio da Kepler que a gente comentou. O Banco do Brasil é fomentador desse segmento, além de diversos outros segmentos relacionados diretamente a grãos especificamente, né? Que pega ali o negócio da Brasil Agro, por exemplo, né? Como milho, soja, algodão e vários outros grãos. Então, quando a gente fala de ações relacionadas ou diretamente ligadas ao agronegócio, nós temos nomes fortes, né, em seus segmentos. O Banco do Brasil e BB Seguridade eu não vou me estender, porque eu já trouxe recentemente nesse vídeo aqui, né, como os setores fortes ali para investir, junto com outras empresas. Passa lá depois se você não viu, mas eu acho que quem pode se dar bem em 2025, olhando o agronegócio, é principalmente a BB Seguridade, né? Porque ela está meio que imune ali, entre aspas, né, a cenário econômico. No mínimo, ela vai seguir estável e pagando dividendo forte ali para o acionista, dado o setor que é muito defensivo. Mas as demais empresas aqui que eu trouxe, elas têm gatilhos, né? Seja positivo, seja negativo, mas no fim das contas, o balanço, né, fundamenta a tese, e eu acredito que se de fato o agro melhorar em 2025, por mais que isso não reflita em bolsa, dado o cenário econômico visto de modo geral desfavorável para a bolsa de valores, o valuation, como eu falei, né, ele pode estar oferecendo oportunidade, e não são as únicas empresas do setor listadas em bolsa. A gente tem várias opções aí, tá? Eu priorizei nomes principalmente com balanço mais sólido, porque caso a coisa não avance positivamente falando, as empresas podem ter um impacto limitado no resultado, dado a força do balanço que a gente comentou, seja com relação direta ao agro, seja correlacionadas ao setor. Mas me conta aí a sua opinião. Qual dessas empresas que você acredita que vai seguir forte no agro em 2025? Se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, bons estudos e até a próxima.